Zubeldia volta com a antiga escalação no São Paulo para enfrentar o Corinthians. Vamos comentar muito sobre esse clássico de hoje majestoso. Vamos falar também sobre o time interessado em tirar o Zubeldia do São Paulo. Que papo é esse? Vamos comentar sobre isso. Tem informação também de mercado envolvendo jogador aí do São Paulo e várias outras notícias do tricolor. Certo, meu parceiro? Vambora que hoje é dia de clássico São Paulo e Corinthians aí, né, cara? Lá na Arena BRB, no Mané Garrincha, em Brasília. E olha aí, rapaziada, São Paulo tem 33% de aproveitamento em clássicos na temporada de 2024. Neste domingo, o São Paulo entra em campo para enfrentar o Corinthians em Brasília. O aproveitamento do São Paulo em clássicos é de 33%. Em 7 jogos, a equipe venceu apenas um clássico contra o Corinthians no Paulistão. Desde então foram 2 derrotas e 4 empates, tá? Então São Paulo só venceu um clássico na temporada, que foi justamente o clássico contra o próprio Corinthians, que a gente vai enfrentar hoje, e o clássico que quebrou o tabu lá de Itaquera, que o São Paulo nunca tinha vencido lá, venceu pela primeira vez esse ano. Comentamos com vocês no vídeo de ontem, né, de uma estatística aí, que o Zubeldia até agora não venceu nenhum clássico, né? Ele empatou 2, um com o Corinthians, outro com o Palmeiras e perdeu um, né? São 2 empates e 1 derrota, que foi o último clássico que a gente perdeu o Palmeiras por 2-1, e ele não venceu nenhum ainda, né? E o São Paulo só venceu um na temporada de 2024, então, cara, um jogo aí muito importante. O São Paulo precisa voltar a vencer aí, né? Além da eliminação de quarta-feira, o São Paulo vem de uma derrota aí pro Inter em casa por 3-1, né? Aí falando já de Campeonato Brasileiro, né? Que é o campeonato que a gente vai jogar aí hoje contra o Corinthians. São Paulo tem que voltar a vencer, porque, cara, aquele negócio, infelizmente caímos aí das Copas e agora é focar aí no Campeonato Brasileiro, tá bom? Olha aí, rapaziada, São Paulo supervisionou troca de gramado do Mané Garrincha, palco do clássico deste domingo, rapaz. Olha só, serão 2 dias de muito desgaste para o gramado da Arena BRB Mané Garrincha em Brasília. 2 dias porque ontem, para quem não sabe, teve Botafogo e Grêmio, né, lá no Mané Garrincha, e hoje já tem São Paulo e Corinthians, né, cara? 2 jogos aí em 2 dias lá no estádio. Eu assisti um pouco do primeiro tempo desse jogo ontem, Botafogo e Grêmio, né, que foi 0-0. Eu achei um pouquinho lá, né? O jogo tava uma porcaria horrível. Eu achei um pouquinho de jogo e pelo menos visualmente o gramado parecia tá bom, pelo menos visualmente, né? Vendo da TV, parecia tá bom, não tava só desburacado, cheio de marca, como tava da última vez que São Paulo foi jogar lá contra o Juventude. O gramado tava um lixo, né, cara? O gramado tava um lixo. Olha só essa informação aqui que diz muito sobre o gramado, ó. Para suportar o excesso de jogos e também se preparar para receber a partida entre Brasil e Peru no dia 15 de novembro, o estádio passou por um processo de troca total do gramado. A primeira substituição integral realizada na arena desde a Copa do Mundo 2014. Foi a primeira vez que os caras trocaram o gramado geral do estádio desde 2014, meu irmão. Você tem noção de quanto? 10 anos atrás que foi inaugurado o estádio e nunca tinha sido trocado o gramado integral, né? O gramado todo, é tirar o gramado e colocar outro novo. Foi a primeira vez que isso aconteceu, né? Que o gramado que está lá agora, atual, né, que o São Paulo vai jogar hoje, é outro gramado, que é o primeiro que eles trocaram aí desde a inauguração. Falando um negócio às vezes, eu não entendo de gramado, pô, quem sou eu pra falar disso? Agora, os caras nunca trocaram o gramado, né, desde a inauguração de 2014, aí tu vai olhar os jogos que tinha lá, né, tu pega, por exemplo, Juventude de São Paulo que teve esse ano lá, tu vê o gramado todo cheio de marca, todo cheio de buraco. Porra, meu irmão, chega até ser piada, né, cara? Os caras parece que ninguém cuida do estádio, né? Um estádio novo, aí, pô, bonito pra caramba, já fui lá no Mané Garrincha, pô, estádio espetacular, pô, é um dos maiores do Brasil em capacidade, se não for o maior, né, pô? Se não me engano, cabe quase 70 mil pessoas lá, e os caras simplesmente foram trocar o gramado pela primeira vez depois de 10 anos. Diz muito aí porque o gramado tava um lixo. Óbvio que nem sempre precisa trocar o gramado, né? No Morumbi, por exemplo, tem show toda hora e de vez em quando o São Paulo troca o gramado, mas São Paulo consegue manter o gramado ali num bom nível fazendo só manutenção, né? Mas 10 anos sem trocar também, pô, diz muito porque que o gramado tava na situação que tava naquele jogo Juventude de São Paulo, né, cara? Depois, né, pra quem não lembra, irmão, pega lá Juventude de São Paulo, olha lá como tava a situação do gramado. Negocinho horroroso, irmão, negocinho bizarro aí, né? Os jogadores saíram do campo reclamando, negocinho assustador. Olha só outro ponto que é importante, ó. A diretoria do São Paulo participou ativamente da revitalização do gramado. O gerente do estádio tricolor,
o Mauro Castro esteve com a sua equipe em Brasília para participar de todo o processo de troca do gramado. Esse fator tranquiliza a diretoria do São Paulo, como comentamos, né, teve a troca do gramado aí, né, cara, e o Mauro Castro aí, né, cara, e a sua equipe que cuidam do gramado do Morumbi, aí, né, a equipe dele teve lá no Mané Garrincha, né, para ver o processo lá da troca do gramado, né, cara, e parece que tá tudo bem, isso foi um fator que deixou a diretoria do São Paulo tranquila para poder mandar os 2 jogos lá, né, o de hoje contra o Corinthians, que é o mando do São Paulo, e o próximo também com o mando do São Paulo vai ser contra o Vasco, que também vai ser lá, tá, os 2 jogos seguintes do São Paulo, né, hoje contra o Vasco, mandos do Tricolor lá em Brasília, né, cara, então, enfim, pelo menos o gramado parece estar em um estado melhor do que antes, bem melhor, né? Pelo menos visualmente, tá aí vendo o jogo de ontem do Botafogo contra o Grêmio, tá bom, rapaziada? Enfim, vamos avançando agora. E seguinte, ó, hoje tem São Paulo e Corinthians e tá aí a informação, tá, do Alexander Vieira. Galopo está de fora do Majestoso por opção técnica do técnico Luiz Zubeldia. Tá, então, mais uma vez, né, porque já aconteceu em outros jogos, o Galopo não vai ficar nem no banco de reservas. Tá? Mais uma vez aí, nem no banco o Galopo fica. Cara, eu vou falar um negócio pra vocês, a situação do Galopo é muito estranha, né, cara? Perdeu espaço. O cara nem pro banco é algo muito sintomático, né, cara? Não é algo qualquer. Aí não, o cara não joga, não vai nem pro banco e mais uma vez tá fora aí do jogo. Nem no banco ficou o Galo. Enfim, complicado. Vamos entrar no pré-jogo aí já, cara? Falar mais sobre o time, né? Entrar no pré-jogo aí de São Paulo e Corinthians. Confesso pra você que já estive mais animado já aí pra jogos do São Paulo, né? Mas, pô, cara, não sei como é que tá vocês, porque cada um é cada um, né? Mas eu ainda tô muito puto não, eu tô triste ainda, chateado ainda pela eliminação do São Paulo na Libertadores. Vou ficar muito tempo, cara. Essa eliminação não é aquelas que dói, que tu fica pensando, pô, cara, eu não sei quantas vezes que eu já pensei naquele pênalti que o Lucas perdeu, no gol que o Caleri perdeu, no pênalti do Nestor, no pênalti do Caleri, cara. Olha, eu vou te falar, viu, cara. Conversa vocês, não tô nem de perto animado aí como geralmente eu tô. Chega aqui, vamos lá, rapaziada, dia de clássico, não sei o que. A eliminação do Botafogo ainda não digeri ainda, né, como deveria. Mas enfim, vamos lá, ó. Pela 28ª rodada, o Tricolor enfrenta o Corinthians no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Jogo aí às 4 horas da tarde, né? Milagre, né? Nem lembro qual foi a última vez que teve jogo do São Paulo aí, né? Com o mando do São Paulo às 4 horas da tarde. Quando tem, São Paulo manda o jogo aí pra Brasília, né, cara? Complicado aí, ó. Vamos lá, rapaziada. É o seguinte, ó. Quem apita o jogo é o Rafael Klein, tá? Aí do Rio Grande do Sul. Olha, esses árbitros mais inexperientes assim, confesso que me irritam de uma forma, óbvio que todos são ruins, né? Mas é melhor os experientes apitar aí, que não é o caso do Rafael Klein, que apita a partida aí de hoje. Transmissão aí vai passar na TV aberta, na Globo, e também no pay-per-view, né? No Premiere, na TV fechada, tá bom? Olha aí, rapaziada, segundo o Globoesporte.com, a gente tem 2 dúvidas aí, né? No provável São Paulo. Segundo o Globoesporte.com, o provável São Paulo é Rafael no gol. Aí já tem a primeira dúvida: Igor Vinícius ou Rafinha? Arboleda e Alan Franco, e o Wellington ali fechando a nossa defesa. Luiz Gustavo ou Marcos Antônio, que eu acho loucura, tá? Luiz Gustavo ou Marcos Antônio, e Bobadilha. Lucas, Luciano, Wellington Rato e Caleri, tá? Então, segundo o GE, esse é o provável São Paulo. 2 dúvidas: Igor Vinícius ou Rafinha na lateral direita, e Luiz Gustavo ou Marcos Antônio. Cara, né? Cara, se o Zubeldia colocar o Marcos Antônio pra jogar de primeiro volante, aí eu perco a paciência de vez com ele, porque não é possível, cara. Pô, eu venho aqui, pô, rapaziada, ó, acho que o técnico é bom, eu gosto do Zubeldia, acho que ele tem que continuar pro ano que vem, não acho que tem que ser mandado embora. Agora, se ele botar o Marcos Antônio de primeiro volante hoje de novo, aí realmente, cara, depois do que ele fez contra o Inter ele botou o Marcos Antônio de primeiro, né? E quem que foi o segundo volante? Foi o Bobadilha, né? Foi o Bobadilha aí. Se ele entrar, tá? Com o Marcos Antônio e Bobadilha, dupla de volantes, vamos tomar um cacete. Até porque já tem uma questão aqui, ó. Se ele entrar aí com o Luiz Gustavo e Bobadilha, que é a dupla titular do momento do São Paulo, a gente já tem uma desvantagem, porque o Corinthians joga com 4 caras no meio campo, né? Então vai ser 4 caras do Corinthians contra 2 do São Paulo. Aí se os 2 for Marco Antônio e Bobadilha, se prepare, irmão, que o jogo vai ser que nem o Inter. Se prepara, tá? Não tenha dúvida alguma disso.
Se ele botar o Marcos Antônio de primeiro volante, o jogo vai ser igual o Inter. Vamos tomar naba. Tá? Vai ser nada, não tenho dúvida alguma, tá? Tem coisa, cara, que é muito óbvia, né? Muita gente reclamou do Marcos Antônio contra o Inter, ele não teve culpa porque ele estava jogando na posição que não é a dele. Né? Quando eu vi aqui na matéria do GE, Luiz Gustavo ou Marcos Antônio, cara, aí realmente, pô, se o Zubeldia fizer isso aí, cara, tipo assim, não é possível, tipo assim, parece que ele não viu o jogo contra o Inter, né? E também ele desconhece o adversário, que é o Corinthians, que já joga com 4 caras no meu campo. Vou repetir, é porque depois que acontecem as coisas, fica fácil falar, né? Mas vou repetir, se botar o Marcos Antônio de primeiro, vai dar M, é naba. Tá? Vamos perder. E detalhe, os caras jogam com 4 caras no meu campo. Se a gente jogar só com 2 jogadores no meio, a todo momento da partida a gente vai estar com desvantagem no meu campo. Entendeu? Aí, né, eu falei pra vocês no começo do vídeo que é o Zubeldia voltando com a antiga escalação, né? Porque contra o Botafogo começou o William Gomes, daí logo depois entrou o Luciano no lugar do William Gomes, né? Aí é o time que já jogou vários jogos, né? E ele voltou com esse time aí, né? Luciano, Lucas, Wellington Rato e Caleri. Enfim, me preocupa, viu, cara? Marcos Antônio aí e só esses 2 caras no meio, né? Que é esse sistema aí de 4-2-4. Me preocupa e muito, né? Enfim, vamos ver o que o Zubeldia vai decidir aí, né, pra esse jogo contra o time do Corinthians, né, cara? Mas que me preocupa e muito, viu, cara? Me preocupa e muito aí. Vamos lá, rapaziada. É o seguinte, ó. Informação aí, tá? Na verdade, tem vários portais da Argentina soltando informação aí que o Boca tá interessado no Zubeldia, né? O primeiro que postou foi o portal aí El Canciller, né? El Canciller, acho que é assim que se pronuncia, né? Teve outros portais também que trouxeram essa informação. Segundo o portal, o Juan Román Riquelme, ex-meia e atual presidente do Boca Juniors, é o maior dos interessados em ter o comandante São Paulino. Esse aqui é um trecho da matéria. A eliminação do São Paulo na Libertadores abre uma porta de saída a Zubeldia e poderia acelerar a sua chegada ao Boca. É um dos técnicos favoritos de Riquelme, tá? Foi a informação que trouxe esse portal aí, é o Canciller, né? Acho que é assim que se fala, né? Segundo eles aí, o Boca está interessado no Zubeldia, né? O Riquelme é um dos principais interessados nele, que é o presidente do Boca hoje, e depois da eliminação eles veem que tem uma brecha aí, uma possibilidade para o Zubeldia poder sair do São Paulo. Já comentamos com vocês sobre isso aí desde a eliminação com o Botafogo, né? A diretoria entende que o trabalho do Zubeldia tem pontos positivos e negativos, mas ele, pelo menos por enquanto, não tem interesse em demitir o técnico, né? Eles querem continuar com ele até o final do ano. No final do ano vai ter uma reavaliação do trabalho dele e a intenção é continuar com ele pro ano que vem, né? Começar a temporada do ano que vem com ele. Óbvio que essas coisas mudam de uma hora para outra, né? Óbvio que essas coisas mudam de uma hora para outra, é muito rápido, mas por enquanto eles não têm interesse aí em trocar o Zubeldia, não, né? O que eu acho correto, aí, tá bom? Vamos avançando agora e vamos falar aí sobre o Bobadilla, rapaziada. Tá aí a informação do blog do São Paulo. Bobadilla recebe cada vez mais sondagens para deixar o São Paulo na próxima janela. O meia paraguaio foi comprado por 10 milhões e meio de reais em janeiro de 2024 por 60% dos seus direitos econômicos. O São Paulo viu o garoto crescendo, assumiu a titularidade do São Paulo e também da seleção do Paraguai. Na próxima janela, ele só perde em assédio para William Gomes, jovem de 18 anos de Cotia, que é um verdadeiro furacão. O São Paulo não trata ninguém como inegociável, mas para tirar a Bobadilla, o clube quer ao menos lucrar e muito com o investimento feito nele. Lembrando que para 2025, Pablo Maia, Alisson e Longo já estão no clube. Luiz Gustavo provavelmente não fica. Há um inchaço hoje no setor e ele é uma opção de negociação, já que o William Gomes o São Paulo quer manter por mais tempo, tá? Então tá aí, ó, ele tem recebendo sondagem de time de fora, né? Como o blog botou aí, né, cara? Ele aí, né? O William Gomes é o jogador do São Paulo que mais recebe sondagem, mais assediado no mercado. Em segundo aí é o Bobadilla, que vem crescendo bastante. Jogou bem contra o Botafogo, né? Apesar que a gente foi eliminado, ele fez uma boa partida aí contra o Botafogo. E, cara, ele só não é mais assediado aí, né, cara? Por clubes de fora, né? Tirando o William Gomes aí, né? Que é o principal. O São Paulo não tá tendo ninguém como negociável. E ano que vem tem o Alisson de volta, tem o Pablo Maia de volta. Aí. Enfim, acho que tudo depende de proposta, né, cara? Existe
acho que depende muito da proposta aí. Por exemplo, chegar uma proposta para um valor que o São Paulo comprou, por exemplo, 10 milhões de reais, óbvio que não vai vender, né? Aí talvez chegue uma proposta irrecusável no caso, aí você pode vender, até porque tem mais jogadores na posição aí. Se o Pablo Maia, né? O Pablo Maia vai voltar no nível dele, porque ele é muito jovem ainda, né, cara? Ele vai voltar no nível dele, não tenho dúvida alguma aí. Mas se o Alisson, por exemplo, voltar no nível dele que ele estava jogando esse ano, a dupla que vai ser Pablo Maia e Alisson novamente, e o Bobadilha provavelmente vai voltar a ser banco aí. Enfim, acho que tudo depende da proposta, cara. Às vezes chega uma baita proposta que você não espera e você negocia, né, por causa da parte financeira. Acho que tudo a questão é a proposta, né, a proposta aí. Eu gosto dele, cara, falando com vocês, tá? Eu gosto dele, como eu acabei de comentar, ele jogou bem contra o Botafogo, né? A gente tá conversando no pós-jogo por que o Zubeldia tirou o Bobadilha do jogo, que não era pra ele ter tirado porque ele tava jogando bem. Ele é um jogador jovem aí, ele tava jogando no futebol paraguaio, no Cerro, veio pro São Paulo, tem toda a questão de adaptação aí dele no São Paulo ainda, ele pegou logo uma furada aí, né, porque como ele é jovem, cara, ele tinha que estar entrando no time aos poucos, joga um pouquinho aqui, um pouquinho ali, aí o Alisson se machuca, o cara já tem que virar titular absoluto como virou aí, né, ele tem fase de adaptação ainda, mas eu gosto bastante, cara, eu olho pro Bobadilha e eu vejo que o teto de crescimento dele é muito grande, cara, acho que ele tem uma margem para crescer, para evoluir muito grande aí, sei que tem uma galera que pega no pé dele, mas eu acho que é um jogador muito interessante e evidentemente que é um jogador jovem e muito valorizado, e tem muito mercado, né? Enfim, meu parceiro, é isso, tá? Mais tarde estamos de volta aí com o pós-jogo, se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores.